Aula número 1. Grandezas físicas são necessárias para a gente poder entender os exercícios de física. Existem dois tipos de grandezas. A grandeza pode ser escalar, como a grandeza pode ser vetorial. Qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Vamos começar com a escalar. Na escalar é necessário um número e uma unidade para ficar perfeitamente entendido. Por exemplo, temperatura. A temperatura de hoje é 20 graus Celsius. Todo mundo entende que está agradável. A temperatura de amanhã vai ser 40 graus Celsius. Todo mundo entende que vai ser um dia muito quente. Já nas vetoriais, além de um número e uma unidade, nós necessitamos de uma orientação também. Quando eu falo que vou fazer uma força de 10 newtons num objeto, alguns de vocês vão imaginar que eu vou empurrar o objeto para baixo e outros vão imaginar que eu vou empurrar o objeto para o lado. Então, as grandezas vetoriais necessitam de uma orientação. Essas orientações, mais tarde, vão ser chamadas de direção e sentido. Então, nós temos aqui as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. A grande diferença é a orientação. A dica que eu dou é colocar a orientação em tudo. Quando aceitar, é vetorial. Eu posso ter uma força de 10 newtons para a direita. Eu posso ter a velocidade do móvel de 80 km por hora para a direita, mas eu não posso ter uma temperatura de 20 graus Celsius para a direita, eu não posso ter 5 litros num balde para a direita e eu não posso ter um corpo de 3 quilos para a direita. Então aí a gente define o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. A aula de hoje é sobre as grandezas vetoriais, ou seja, elas vão ser representadas através de um vetor. O que seria um vetor? Um vetor é uma seta, certo? Toda vez que eu tiver um vetor, vai ser representado por uma seta. Aqui eu tenho uma força de 50 newtons e eu tenho uma seta aqui representando o vetor, certo? Bom, o vetor ele tem três características: módulo, direção e sentido, certo? Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. O módulo também é chamado de intensidade. Por que eu gosto dessa palavra intensidade? Quando eu mostro um exemplo de duas forças aqui num bloco, a gente percebe que a força 1 é maior que a força 2. Esse bloco, se tivesse livre de atrito, seria empurrado para a direita. Por quê? Porque nós percebemos que esta força é mais intensa do que esta. Bom, então seria a intensidade, que nós chamamos de módulo. Mas essa intensidade, como é que eu sei que a força 1 é mais intensa do que a força 2? Porque o vetor é maior e o número também é maior. Por isso que o módulo de um vetor é o tamanho do vetor ou o valor numérico do vetor, certo? Na orientação nós temos direção e sentido, que simplesmente é uma coisa fácil de confundir. Então vamos ver o que é cada uma delas. A direção é a reta do vetor. Então, esta força daqui de baixo tem uma reta na horizontal, então a direção é horizontal. E o sentido, que é com a letra S, né? S de seta, eu vou olhar para a seta. A seta aponta para a direita, o sentido é para a direita. Vamos ver se a gente entendeu bem isso aí. Eu vou pegar um vetor que é muito comum na física, que é o vetor aceleração da gravidade, que para o ensino médio usa o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que nós observamos aqui? O módulo desse vetor é o valor numérico, com a sua unidade. Então, o módulo é 10 metros por segundo ao quadrado. A direção desse vetor vai ser o que é? A reta. Então, a direção é vertical. Já o sentido, eu vou lembrar da seta. A seta aponta para baixo. Então, o sentido é para baixo. Pode ter outras nomenclaturas, o sentido pode ser de norte para sul, ou simplesmente o sentido para sul, ou seja, para baixo. Bom, na parte de vetores, o complicado é fazer operações com vetores. Então vamos ver a operação com vetores aqui, ó, adição de vetores. Eu vou somar vetores. Existe o método gráfico e o método analítico. Bom, aqui é desenhado 3 vetores para a gente começar a nossa aula aqui. Eu tenho o vetor A, eu tenho o vetor B e eu tenho o vetor C. Como que eu faço uma soma de vetores?
Eu vou somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Diz a teoria que eu vou desenhá-los colocando a origem de um na extremidade do outro. E a resultante vai ser a origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. A gente vai usar uma técnica mais simples aqui. A gente vai imaginar que cada vetor fosse um cachorrinho. E nós temos que a seta do vetor seria o focinho do cachorrinho. E quando eu somar esses vetores, eu vou fazer o seguinte, estou somando o vetor A com o vetor B. O que eu faço? Eu pego o focinho do A e coloco no rabinho do B, como está aqui. Depois eu vou somar o B com o C. Eu vou colocar o focinho do B no rabinho do C. Após fazer isso, usei os 3 vetores. Está aqui os 3 vetores em verde. Eu vou colocar a resultante em sentido contrário. Então, quando eu tiver o focinho de um no rabo do outro, eu sei que é soma. E quando eu tiver essa situação, rabo com rabo e fuço com fuço, eu tenho o meu vetor resultante. Bom, aqui no quadro está colorido, mas numa prova pode aparecer de uma única cor. Observe os vetores aqui. Qual deles é o resultante? Bom, se eu olhar aqui o D com E, ele não é resultante, porque está focinho de um no rabo do outro. Então, somamos. Da mesma forma que o E e o A estão se somando, porque está focinho de um no rabo do outro. O resultante vai ser o meu vetor C, que ele está invertido. Então, o C vai ser o D mais o E mais o A mais o B. Bom, parece bem simples, mas ele pode vir em outra configuração e eu posso usar os mesmos artifícios da matemática. Observe que no lado da igualdade eu tinha o C. Eu posso passar o E e o B, que são positivos, para o outro lado de forma negativa, para tentar confundir o aluno. Mas observe que a expressão de cima é a mesma expressão de baixo, certo? Bom, além de somar vetores, como nós vimos aqui, a soma de vetores, eu posso ter uma subtração também. Então aqui embaixo nós temos A mais B menos C, usando os mesmos vetores. Bom, A mais B nós já vimos como que funciona. Eu vou desenhar o vetor A, colocando o focinho do A no rabo do B, certo? Só que esse vetor menos C me apareceu. Quando aparecer o sinal de menos na frente do vetor, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sentido do vetor. O vetor C era como? Vamos voltar lá. Olha lá, o vetor C ele era vertical e para baixo. O vetor menos C, eu vou pegar aqui, o vetor C era vertical e para baixo. Eu simplesmente vou inverter o sentido do vetor. Nós já vimos que o sentido do vetor tem a ver com a seta, porque sentido é com S e seta também. Então, na hora de fazer a soma, eu somei o vetor A mais o vetor B e eu vou colocar o vetor menos C. Qual vai ser o meu resultante? Eu vou unir o início até o final, está em vermelho aqui. Passou por cima dos vetores, não tem problema nenhum. Bom, nós vimos aqui o método gráfico de vetores, tá? Agora existe o método analítico de vetores, que é a regra do paralelogramo. Pessoal, a regra do paralelogramo serve para 2 vetores. E esses 2 vetores eles vão estar unidos pela origem, que nem aqui eu tenho 2 vetores. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Formam entre eles um ângulo alfa. Olha só o que eu vou fazer. O que seria um paralelogramo? Lá da geometria plana. Nós temos que é uma figura geométrica que tem seus lados paralelos. Então, eu vou pegar esses 2 vetores e vou fazer uma figura plana com os lados paralelos. Observe que o A eu levei lá para cima paralelo e o B, da mesma forma, eu trouxe paralelo para fechar a figura. Na diagonal desse paralelogramo, eu vou ter o vetor resultante, certo? Que vai ter uma expressãozinha que é esta. A resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de alfa. Aqui muitas vezes o aluno confunde. Ele acha que isto é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é visto lá na matemática em triângulos. E daí tem um sinalzinho de menos. E aqui nós temos o sinal de mais, porque nós estamos trabalhando com um paralelogramo, certo? Para nossa sorte, muitas vezes o ângulo que aparece entre os 2 vetores são ângulos bem conhecidos.
que são os casos particulares. Se eu tiver o ângulo entre dois vetores de 0 graus, os vetores estão no mesmo sentido. E eu tenho o valor máximo desse vetor. Veja na prática, se eu tenho uma caixa para ser empurrado com duas forças, se as duas forças são empurradas no mesmo sentido, eu tenho que a minha força resultante é a soma delas. Então, quando o ângulo é de 0 graus, os vetores estão no mesmo sentido e o valor máximo é a soma das duas forças. Outro ângulo comum de aparecer é o ângulo de 180 graus. Quando isso acontece, eles estão em sentidos opostos e eu vou ter o valor mínimo. Bom, como assim na prática? Eu tenho aqui um bloco e eu tenho duas forças sendo aplicadas sobre esse bloco. A força 1 e a força 2 em sentido oposto. O ângulo entre os vetores é 180 graus. Na prática a gente sabe, se empurrar um corpo para um lado e outra pessoa empurrar em sentido contrário, vai diminuir as forças. Se os valores das forças forem iguais, pode até anular essas forças. Então, nós temos que a força resultante seria a força 1 menos a força 2. Observe que foi colocado um módulo. Por quê? Porque não me interessa para onde aponta. Sempre vai ser a resultante no sentido da força maior. Mas o valor desse módulo da força vai ser o módulo entre a diferença entre elas. E o mais comum de todos é quando o ângulo dos vetores for de 90 graus. Se diz que os vetores são perpendiculares. Observe o exemplo da caixa. Uma força 1 puxando para a direita e uma força 2 puxando para cima. Faz a regra do paralelogramo. Observe que a força 1 está em verde, eu desenhei uma força paralela em verde lá, F1. E a força 2 que está em vermelho, eu desenhei uma força paralelo, F2. E a resultante vai ser a diagonal. Mas observe que quando eu faço aqui, eu quero saber a força resultante, e como o ângulo é de 90 graus, me aparece uma figura aqui que é um triângulo retângulo. E o lado do triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Então eu tenho a força 1 e a força 2, que são os catetos desse triângulo, e eu tenho a força resultante, que é a hipotenusa. Para isso, no triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras, que vai ficar da seguinte maneira. A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E a última situação que nós temos de vetores é a decomposição de vetores. Observe se eu tiver uma força inclinada com ângulo alfa com a horizontal. A horizontal nós vamos chamar de eixo X. Na realidade, esta força está puxando um determinado corpo tanto para a direita como para cima. O que eu vou fazer? Eu vou decompor ela. A força X vai ser F cosseno de alfa e a força Y, F seno de alfa. Mas observe que não dá para decorar isso. Por quê? Porque o ângulo alfa está no eixo X e muitas vezes na física o ângulo alfa aparece no eixo Y. E daí muda tudo. O Fx passa a ser F seno de alfa e o Fy, F cosseno de alfa. Observe que dependendo de onde o ângulo está, eu tenho situações diferentes. O Fx antes era F cosseno de alfa, quando estava no eixo X, e o Fx na segunda situação é F seno de alfa, porque o ângulo está em outra posição. Para resolver esse problema para vocês, se criou essa frase aqui, ó, onde toca, coça. Eu vou olhar o ângulo alfa está tocando no eixo X. Então, o Fx coça. Fx é F cosseno de alfa. Já na segunda situação, o ângulo alfa está tocando no Fy. Então, na segunda situação, o Fy coça de cosseno. Então, a regrinha fica simples. Onde toca, coça. Observe que tocou no eixo X, o Fx é cosseno. Na segunda situação, o ângulo alfa tocou no eixo Y, o Fy é cosseno.